Bem-vindo à Igreja Batista Esperança. Na última semana nós pregamos sobre a ressurreição de Cristo. Vamos continuar esse tema, porque a ressurreição de Cristo tem efeitos colaterais. Vamos ver esses efeitos essa semana no nosso estudo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nossos avisos continuam mesmo. Até dia 31 de maio, nós não podemos fazer reuniões como igreja presencial, como grupo. Então, a nossa agenda vai ficar assim. Na quarta-feira, às 19 horas, vamos fazer oração e estudo bíblico por Zoom. Continua na sexta-feira, os nossos filhos de luz, o grupo de jovens está suspenso. Nós não podemos fazer isso por enquanto. E domingo, na próxima semana, vamos fazer culto virtual por Facebook, como nós estamos fazendo. Ofertas são uma maneira para adorar Deus. Cada semana nós tentamos ensinar pessoas da nossa igreja para dar ofertas para o Senhor de vontade livre. Nossa passagem esta semana fica em 2 Crônicos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicos, capítulo 31. 2 Crônicos, capítulo 31. E vamos ver aqui que o rei Ezequias, rei de Judá, reiniciou o serviço dos sacerdotes e dos levitas, e o povo deram com generosidade. Esse foi um tempo quando Israel ou Judá não estava dando atenção para Deus, e este rei começou de novo com os sacerdotes e tudo isso. E vamos notar nas nossas Bíblias em 2 Crônicos 31, versículo 5. Assim que se divulgou esta ordem, as pessoas devem fornecer ofertas para sustentar os sacerdotes e os levitas conforme a lei estipulou. Então, ele deu essa ordem, foi o resultado, os israelitas deram com generosidade o melhor trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que vivem nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, juntando-os em muitas ilhas. Versículo 12 dá um resumo aqui. Então, recolham fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. Tomara que você pode dar ofertas para o Senhor. Bem. Gostaria de pedir vocês abrir as suas Bíblias a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos fazer uma leitura bíblica aqui. Essa fala sobre Jesus depois que ele ressuscitou. Ele encontrou 2 discípulos andando de Jerusalém em outro lugar chamado Emaús. No caminho, Jesus juntou com eles e conversou com eles sobre vários assuntos que aconteceram em Jerusalém. Ele estava ensinando a eles várias coisas. Quando eles chegaram ao seu destino, eles sentaram para comer. Quando Jesus foi para quebrar o pão, para começar a comer, eles reconheceram que era Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala. Foi a reação desses discípulos quando eles entenderam que Jesus estava lá com eles nesta refeição. Vamos olhar nas nossas Bíblias em Lucas, versículo 24, versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os homens e os que estavam com eles reunidos. Diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. E ele, Jesus, lhes diz: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés. Sou eu mesmo. Tocaram-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não creram ainda, aos cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: você tem aqui algo para comer? E através de comer ele vai mostrar, provar que ele é um corpo, não um espírito, que ele ressuscitou. Nota o versículo 42 agora. Deram-lhes um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com você. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes diz: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Este é o ponto de partida que nós queremos usar hoje para falar sobre o fato que, de verdade, Cristo ressuscitou. Aqui, em seguida, nós vamos fazer um tempo de meditação nesta passagem. E eu quero que você pode focar um pouco sobre esta parte, que, primeiro, em versículo 44, que foi necessário que tudo fique cumprido conforme a lei de Moisés, e como está escrito em versículo 46, que Cristo tem que sofrer e ressuscitar os mortos do terceiro dia. E esta é uma coisa bem importante para nós lembrar nas nossas vidas. Eu gostaria de pedir você continuar com suas Bíblias abertas, olhando nessa passagem, e logo em seguida vamos fazer uma meditação sobre esses assuntos, pensando sobre a morte de Jesus e o fato que ele ressuscitou. Vamos assistir a música sobre a ressurreição do nosso Salvador.
Vamos orar? Nosso grande Deus, nós somos gratos para esses fatos que nós podemos ver na história. E realmente Jesus viu, ele fez vários milagres e ensinou muitas pessoas, mas realmente ele veio para sofrer e ele foi enterrado e nós podemos ver na sua palavra que ele ressuscitou. Mas historicamente nós sabemos que essa é verdade também, porque o túmulo está vazio. Ajuda o Senhor a confiar neste fato, que Jesus ressuscitou, e conforme a sua palavra promete para nós, porque ele vive, nós podemos viver amanhã também. Nós podemos ter vida eterna através de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, ver verdades que vêm da sua palavra. Ajuda o nosso entendimento para compreender essas verdades. E vamos, Senhor, aplicar essas verdades para as nossas vidas. Isso não é somente doutrina ou ensinamento, mas tem efeitos colaterais na nossa vida, para nos mudar, para nos viver com outro propósito. Então, Senhor, ajuda-nos durante esse tempo, olhar na sua palavra, contemplar essas verdades e ajuda-nos, Senhor, a entender a sua vontade por nós. Abençoe esse tempo. Nós somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Porque Jesus ressuscitou, nós temos confiança, esperança, fé. Vamos escutar essa Em nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada transe a suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O seu amor é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir secar minha tentação. É Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Na última semana, na Páscoa, falamos sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios. Hoje nós queremos continuar esse estudo porque nós não terminamos na última semana, mas vamos lembrar o que aconteceu. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 e 2, Paulo ensinou sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre uma pessoa. Essa pessoa foi pregado para essas pessoas da cidade de Corinto. Eles receberam Jesus como Salvador, como Messias, e eles estavam firmes desta crença. E eles estão salvos. Paulo está pedindo com eles que, se eles são salvos,
porque eles não tinham algumas dúvidas sobre a ressurreição, e vamos ver essas dúvidas mais tarde. Ele contou que, primeiramente, que ele recebeu o Evangelho, foi transmitido para essas pessoas no Corinto. Os fatos são assim, que Cristo morreu, e ele foi sepultado, e no fim, ressuscitou. A Bíblia nos fala, Paulo dá testemunho para este, que mais do que 513 pessoas olharam para Jesus. Jesus apareceu para mais do que 515 pessoas total. E esta é uma prova que Jesus ressuscitou. Agora, Paulo vai falar com os coríntios sobre as dúvidas que eles têm. Apesar do fato que o evangelho que Paulo pregou foi toda a verdade, e foi baseado no fato que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e muitas pessoas conseguiram ver Jesus depois da sua morte, na forma corporeal, ressuscitado. Algumas pessoas tinham dúvidas. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, Paulo quer ajudar essas pessoas com as suas dúvidas. Talvez eles vão dizer, nunca houve, na nossa cultura, nunca nós tivemos coisa acontecer, nunca experimentei especialmente na minha vida, e então deixou uma grande dúvida para alguns deles, especialmente na cultura grega. Eles não tiveram esta crença e eles negaram que os mortos ressuscitaram fisicamente. Agora, vamos observar a lógica de Paulo aqui em versículos 13 até 19. Primeiro, ele fala em 13, não havia ressurreição, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, existem efeitos colaterais, começando em versículo 14. O primeiro efeito colateral que nós podemos ver, Paulo vai dizer que a nossa pregação é inútil. Inútil é a pregação, também a sua fé, como crentes, é inútil. Nossa confiança na salvação é baseada no fato que Cristo ressuscitou e conquistou a morte. E além disso, Paulo está dizendo que se a ressurreição não existe, nós somos testemunhos falsos, pregadores pregando bobagem, coisa que não é verdade. No fim de tudo, os mortos não ressuscitam. Esse é um grande problema. E, além disso, outro problema existe, outro efeito colateral. Vocês ainda são pecadores. Não tem perdão de pecados. Porque quando Jesus conquistou a morte, ele mostrou que ele tem poder sobre o último inimigo que nós temos. Este fato que aquele que peca vai morrer. A morte é uma consequência por causa de nossos pecados. E Paulo está dizendo para essas pessoas que eles ainda estão nos seus pecados. E também os seus queridos, outros que já dormiram ou já morreram, Paulo está dizendo que essas pessoas são perdidos. Então vamos ler o texto agora. Não aceita as minhas palavras, mas vamos ver como Paulo vai esboçar essas ideias. Nós podemos começar lendo em versículo 12 de novo. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que você tem. Mas mais isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra ele
testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Cristo, também não ressuscitou Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que você tem, ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormem em Cristo estão perdidos. Agora ele vai dizer uma conclusão sobre tudo isso. Se nós não somos perdoados, se nós não vamos ressuscitar, nós não temos futuro nenhuma, nota o que ele fala em versículo 19. Se é assim, quer dizer, não existe ressurreição, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra tradução fala infelizes ou miseráveis. E essa fica assim se não existe ressurreição. A vida, o que acontece com as pessoas como nós? Que somos crentes, nós estamos vivendo para glorificar Deus, nós estamos vivendo uma vida conservadora, tentando ser santo, nós estamos passando muitos prazeres neste mundo, e no fim, quando nós vamos morrer, não tem futuro. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós somos miseráveis, nós estamos passando todos os prazeres nesta vida, e no fim, nós vamos ficar mortos, e não existe ressurreição nenhuma no fim. Então, Paulo está dizendo que nós somos homens miseráveis. Mas agora, vamos notar o que fala no versículo 20. Mas, do fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícios entre aqueles que dormem. Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós podemos concluir que a pregação não é útil ou vã, porque leva a pessoa à única salvação providenciada por Deus. A fé da pessoa, confiando nas promessas de Deus para a salvação, não é inútil mais. Nós podemos confiar nas promessas de Deus para a nossa salvação. Também, nós não somos testemunhos falsos, nós que pregamos a palavra, e quando nós vamos contar para outras pessoas a esperança para a vida depois desta vida, nós não somos testemunhos falsos, mas nós somos testemunhos contando a verdade que vem de Deus. E os mortos sim ressuscitam, nós podemos verificar. E Paulo está dizendo aqui em versículo 17, desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, você não está em pecados. Nós somos perdoados. Outro efeito colateral. Nós não somos homens dignos de compaixão, nem infelizes, nem homens miseráveis. Por quê? Várias razões. Cristo está reinando no trono de Deus, onde ele prometeu voltar por nós. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, ensinando os seus discípulos, aparecendo para as pessoas, e depois ele subiu para o céu para ficar com Deus, e agora ele está reinando nesse trono, ao lado de Deus, não no reino dele, mas está reinando com Deus no céu. Nossa pregação é frutífera, pelo poder da ressurreição e obra do Espírito Santo. Nossa fé no Evangelho é frutífera, dá resultado, porque promete perdão dos pecados que leva a gente à amizade com o nosso Criador. Os apóstolos estão às portas-vozes mais importantes do que sempre, porque eles ouviram de Jesus e eles testificaram da ressurreição de Jesus. Existe. Eles são testemunhos desta coisa. Esse fato que Jesus ressuscitou. Pecado é perdoado. Morte, no fim, um dia vai finalmente ser derrotado. E todos nós que estamos confiando em Jesus como Salvador, nós vamos ressuscitar e conquistar o nosso último inimigo, que é a morte. A morte já é
o adversário derrotado pelos aqueles que dormem em Cristo. Agora também, nós somos herdeiros, não merecedores, com esperança agora e para sempre. Então, nós não somos homens infelizes, miseráveis, mas nós temos grande esperança para um dia. O apóstolo Paulo vai falar sobre a ordem da ressurreição. Quando estão ressurretos os mortos, Paulo vai usar 3 imagens para ensinar quando os mortos ressurgiam. Primeiro, a imagem que ele vai usar é que Cristo é o primeiro. Note isso em versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou primeiro, entre aqueles que dormem. Então, entre aqueles que dormem são aqueles que morreram lá no Corinto. Essa foi a maneira para falar sobre morte. Cristo é primeiro para ressuscitar. Também, a morte e vida ele vai dar a cada homem. Note isso em versículos 21 e 22. Visto que a morte veio para um só homem. Qual é este homem? Morte veio por um só homem. O primeiro homem, Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Qual homem? Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo está falando. Nota isso de novo. Visto que a morte veio para um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio para meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então, Jesus é a nossa esperança. Em Adão, morte. Em Cristo, nós temos vida. Vamos ver alguma outra imagem que Paulo vai mostrar aqui. Todos vão ficar vivificados em Cristo. Porque Cristo vai ganhar a preeminência. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Primeiro Cristo vai chegar, depois o que são de Cristo. Ele vai fazer o que eu chamo aqui vistoria. Vistoria total e completa para estabelecer o seu reino. E vamos olhar para essa vistoria que fica em versículo 24 e 25. Então, verá o fim, quer dizer, os tempos, ainda esse fica no futuro, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Esta é a terceira imagem quando os mortos ressurgiam. Cristo vai realmente conquistar tudo. Ele vai ganhar a preeminência. Okay? O último inimigo aqui fica em versículo 26, que ele vai conquistar. A Bíblia fala, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Cristo vai tomar conta desta morte um dia, completamente, finalmente. A Bíblia fala em versículos 27 e 28 que ele vai entregar todo o que ele conquistou, ele vai entregar para o Pai, a fim de que Deus seja todo em todos. Deus vai ganhar a glória em tudo. Toda a obra que Cristo está fazendo, conquistando tudo, ele vai entregar para Deus e esse vai terminar as coisas. Em versículo 35, Paulo vai começar a falar sobre como ressuscitar os mortos. Com que espécie de corpo verá? Para ganhar corpo glorificado ou corpo carnal, uma fóssil semente tem que morrer. Então, esse corpo que nós temos aqui na Terra tem que morrer, Paulo está dizendo. Primeiro tem que morrer
antes de nascer numa nova vida. O grão semeado vai ganhar um novo corpo. A semente fica plantado e logo fica bem diferente. Por quê? A semente morre no chão e fica crescendo. É uma imagem que Paulo vai dar aqui. Deus dá corpo apropriado por cada um dia. Note isso em versículo 38. 1 Coríntios 15, 38. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. Cada espécie de semente dá um corpo apropriado. Então, Deus tem plano para nos dar um corpo diferente. E Paulo vai falar sobre vários corpos para ilustrar esta ideia. Vários tipos de carne que faz corpos. Okay? Nota o que ele fala. É fácil para ler e entender aqui. Nem toda carne é a mesma. Quer dizer, os homens têm uma espécie de carne e os animais têm outra. As aves outras. Os peixes outras. Agora ele vai usar uma ilustração também sobre corpos celestiais. Para mostrar que existem diferenças. Para nos mostrar que a nossa carne, a nosso corpo físico tem que mudar e assumir outra forma. Nota versículo 40. Há corpos celestiais e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestiais é um, dos corpos terrestres é outra. Um é o esplendor do sol, outro é da lua. E outra das estrelas. As estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será uma ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, coisas têm que mudar nesse nosso corpo. Paulo usa essas ilustrações do semente que tem que morrer. Depois ele fala sobre carnes diferentes. E nós podemos ganhar uma carne diferente. E Paulo está falando sobre carne e corpos diferentes para mostrar que existem carnes diferentes. Assim também a nossa carne vai mudar. Mas assim, também a ressurreição dos mortos. Semeia-se a carne numa condição, mas ressuscitará na outra. E nós lemos sobre o perecível vai assumir imperecível. E o que não tem honra vai ganhar glória. O que é fraco vai ganhar poder. O que é natural vai ficar espiritual. Mas nós precisamos ser transformados. No primeiro homem da terra, Adão, somos almas viventes. Vamos notar um pouco mais sobre essa ideia que já abordamos. Versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Nota versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra. E ele vai fazer uma comparação aqui. Okay? O segundo homem do céu é Jesus. Vamos notar versículo 47 de novo. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Ele está falando sobre Jesus. Versículo 48. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Os que são do céu, homem celestial. Então, se nós somos salvos, nós vamos assumir outro tipo de corpo, outra forma. Eu gosto dessa ilustração muito aqui. A lagarta fica assim e torna-se um borboleta. E eu me lembro, eu estava falando com algumas pessoas sobre essa ideia. Nós vamos ser transformados de lagarta para uma borboleta. Algumas pessoas na congregação começaram a sorrir. Ganharam um grande sorriso pensando, uma borboleta é uma coisa muito bonita que Deus vai mudar. E eu acho, semelhantemente, nós vamos ganhar uma coisa espetacular. Outra forma para ficar com Deus
um dia. Este é bem interessante, ok? Essa carne tem que mudar e tem que ser transformado. Porque carne e sangue perecível não pode herder corrupção, ou o que é imperecível. Note isso em versículo 50. Irmãos, eu declaro a você que carne e sangue não pode herder o reino de Deus, nem o que é perecível herder o imperecível. Isso quer dizer que nós não vamos só sair deste mundo e abrir uma porta e chegar em outro lugar. Com esse corpo, esta forma, nós precisamos ser transformados completamente com outro corpo. Primeiro, as pessoas vão na presença de Deus, no Espírito, mas as pessoas, realmente, para ficar na presença de Deus, finalmente, no reino, no futuro, nós vamos ganhar um outro corpo e vamos ficar transformados. Mas esta é uma coisa que vai acontecer, interessante. Nós queremos ler versículos 51 até 53. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som do último trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. Então, no último trombeta, na última chamada lá, vamos ficar chamada, vamos ficar transformados, aqueles que estão ainda vivos, eles vão ser transformados num instante, mas tem que realmente trocar nossa existência para outra mais glorificada. Quando em versículo 54, Paulo vai explicar como nós podemos ganhar vitória sobre um inimigo muito forte. Esse inimigo é morte. Morte é consequência de pecado. E pecado, nós entendemos, é indicado por causa da lei. Deus tem certa moralidade e Ele nos mostra o que está errado. Esses erros que nós chamamos, realmente é chamado pecado. Por causa do pecado existe um pagamento, um salário de pecado é a morte. Mas Paulo vai explicar aqui que nós vamos ganhar uma vitória sobre esta morte. Como assim? Nota versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se comparará a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Qual vitória? É a vitória que Jesus ganhou quando ele ressuscitou entre os mortos. Ele conquistou a morte. E Paulo vai explicar, citando um pouco aqui, o Velho Testamento em versículo 55, aqui, 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado. É a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus, isso nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, morte vai ser vencido. Por quê? Porque Jesus vai ganhar a vitória. Essa imagem que estou mostrando aqui é uma profecia desde Gênesis 3:15. Deus deu para Adão e Eva, dizendo que a semente da cobra vai machucar a semente da mulher. Mas a semente da mulher vai finalmente ganhar vitória sobre a cobra, o Satanás, o mal, o pecado. E isso que Paulo está dizendo aqui. Mas graças a Deus que isso nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Jesus ganhou vitória sobre a morte. E isso mostra que ele tem poder para perdoar pecados que é prometido.
pecado não tem força sobre a minha vida, nem sobre a sua vida se você é crente. Por quê? Jesus ganhou a vitória por nós, e desde que eu estou em Cristo, como crente, a Bíblia fala, eu estou experimentando toda a vitória que Jesus experimentou quando ele ressuscitou entre os mortos. Depois de falar por 57 versículos, Paulo vai fazer uma conclusão aqui. Portanto, quando você veja essa palavra, portanto, na palavra, você tem que parar e pensar o que foi falado antes. Porque agora, Paulo vai fazer às vezes ele faz várias conclusões ou aplicações, mas aqui é breve, um versículo. Portanto, por causa do quê? Por causa do fato que Jesus ressuscitou e nós vamos ser transformados e nós vamos ganhar novos corpos. Tudo isso fica no nosso futuro. Morte não tem força mais sobre nós. E tudo isso é nossa vitória em Jesus. Portanto, a conclusão é esta. Ele vai falar, meus amados irmãos, nota versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firme e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Primeiramente, a conclusão de todo esse ensinamento deve ajudar a gente a ficar firme neste mundo. Não importa que nós somos em quarentena agora e nós temos dificuldades por causa disso. Tem que confiar em Deus, ainda que a nossa vida termine aqui na Terra, né? Eu acho que não vai terminar aqui logo, mas ainda que nós temos muitas dificuldades, não importa, nós devemos ficar firmes no Senhor. Nós devemos confiar, continuar firme no Senhor. Sabe, a gente não está experimentando nenhuma dificuldades que as pessoas nesta época que Paulo enfrentou. Paulo, quando ele estava viajando, pregando e ministrando a palavra, ele enfrentou muita perseguição, muitas dificuldades. Ele achou muitas pessoas, muitos problemas por causa da sua fé. Mas Paulo está tentando ajudar essas pessoas no Corinto a ficar firme, por causa de tudo o que eles aprenderam. E sede imbaláveis. Não fica vacilando, não fica batido aqui ou batido para lá, mas fica firme. Sede imbaláveis. E fica abundantes na obra do Senhor. Sabe uma coisa que ajuda a gente a esquecer os nossos problemas muitas vezes? É ficar na obra do Senhor. Quando nós somos ocupados servindo o Senhor, nós não vamos ficar preocupados sobre os nossos problemas. Assim, quando volta a casa, coisa assim, os problemas estão lá, mas se nós estamos servindo o Senhor, nós vamos esquecer os nossos problemas. Mas, em parte, algumas dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, a Bíblia ensina que isso é necessário até nós chegarmos na presença do Senhor. Então, não importa o que está acontecendo, vamos ficar abundante na obra com o Senhor. E a nossa obra não está em vão? Não é vão? Não é inútil, porque um dia com essa coroa, nós vamos ganhar alguns galardões. Nós devemos lembrar sobre os apóstolos. Quando Jesus morreu, ou foi preso e morreu, eles fugiram. Eles abandonaram Jesus. Mas quando eles ouviram sobre a ressurreição, eles mudou esses covardes, esses homens. Não devo dizer covardes. Talvez eu ia fazer a mesma coisa e você ia fazer a mesma coisa também. Mas pessoas tímidas, duvidando. Eles estavam duvidando, mas os apóstolos eram transformados em homens fortes, firmes, imbaláveis, e eles eram abundantes na obra do Senhor até o fim de suas vidas. E todos eles morreram, exceto do João, mortes de mártires. Sim? Eles sofreram muito, foram executados por causa de servir Jesus.
João 11 fala para nós, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive, quer dizer, nesse mundo físico, e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O que acha? Você está confiando em Jesus enquanto você está vivendo desta vida? E sabendo disso, você não vai morar, não vai ficar separado de Deus eternamente. Tem que colocar toda a sua fé no sacrifício e ressurreição de Cristo. Sem ressurreição, vamos sofrer a segunda morte. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 2, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor é aquele que está confiando em Jesus como Salvador. Capítulo 20 do Apocalipse, a Bíblia fala, o lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo, lugar da segunda morte. Quer dizer, separação de Deus eternamente. Apocalipse 21 fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatros, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Graças a Deus, nós temos a vitória em Jesus, temos perdão dos nossos pecados, nós podemos confiar. Nós temos vida eterna um dia. E nós vamos escapar. Se nós temos práticas ruins na nossa vida, nós precisamos arrepender dessas coisas, abandonar essas e aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós vamos ficar perdoados de nossos crimes. Nós podemos entrar na presença de Deus. Mas aqueles que querem continuar em incredulidade, quer dizer, praticante, uma pessoa que é depravado, ou uma pessoa que pratica imoralidade sexual, idólatros, todos mentirosos, aqueles que praticam isso, seu lugar é o lago do fogo. Eu quero só te avisar sobre isso, mas para nós que somos salvos, nós não vamos sofrer essa consequência. Abra sua Bíblia só para terminar aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Quero terminar aqui. Colossenses capítulo 3. Quero ler versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Fala aqui, pois vocês morreram. Quer dizer, quando Cristo morreu, em Cristo nós morremos. Pois vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nosso tempo para brilhar com Jesus ainda não está agora. Um dia vamos ficar na presença dele. Estou escondida em Cristo e quando Ele vai se manifestar, eu vou ficar glorificado nessa coisa também. Mas vamos notar o contexto desses versículos 3 e 4, começando em versículo 1 e 2. Paulo vai usar essa palavra. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, quer dizer, em Cristo já ressuscitou, como Ele ressuscitou, ok? Simbolicamente, eu estou em Cristo como crente. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitou entre os mortos também. Paulo vai pedir às pessoas procuraram as coisas que são do alto. Que nós somos em Cristo, ressuscitado. Com essa esperança, nós devemos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, nosso foco deve ficar acima, porque aqui na terra nós temos ressurreição em Jesus.
Tomara que você tenha essa confiança. Se não tem essa confiança, entre em contato conosco, porque a Bíblia fala que hoje é dia da salvação. Você pode ser salvo e ter certeza da salvação, perdão dos seus pecados e saber no fim da vida que você vai passar para ficar na presença de Deus em vez de ficar no lago de fogo. Então, hoje, por causa do nosso estudo, nosso ensinamento, pode afirmar o que Jesus falou aqui? Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Marca sim. Conforme o nosso estudo hoje, eu vou ser transformado. E porque ele vive, eu posso viver também.
Nossa doxologia para terminar. Tanto, meus amados irmãos, sede firmes e belavos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, vosso trabalho não é vão.